Olá a todos. Nesse vídeo nós vamos conversar então sobre os tipos de mecanismos de transporte através da membrana que vão ser encontrados no organismo e nos rins. O entendimento desse tipo de transporte é essencial para que a gente entenda os transportes específicos que vão ocorrer ao longo do néfron. A gente pode, em um primeiro momento, dividir os tipos de transporte entre transporte passivo e ativo. E o transporte passivo a gente pode dividir entre difusão simples e difusão facilitada. A difusão simples é um tipo de transporte passivo que não é mediado por nenhuma macromolécula. Como qualquer transporte passivo, ele sempre vai ocorrer a favor de um gradiente de concentração ou de pressão, sem que haja qualquer gasto energético por parte da célula. Pequenas moléculas neutras como CO2 e oxigênio, elas são capazes de atravessar livremente as membranas celulares. Isso é o caso, por exemplo, das trocas gasosas que ocorrem em grande quantidade nos alvéolos pulmonares, mas em menor escala também em todos os tecidos. Como mostrado na figura ao lado, na parte de cima, a difusão do oxigênio dos alvéolos em direção aos capilares é impulsionada apenas pelo gradiente de pressão entre os alvéolos e os capilares pulmonares. E como podemos ver na figura abaixo, esse movimento é regido pela lei de Fick, que diz que a velocidade de transferência de um gás através de um tecido é proporcional à superfície de contato, ao gradiente de pressão entre os dois lados e ao coeficiente de difusão, que vai depender das propriedades tanto do gás quanto do tecido, e ele é inversamente proporcional à espessura. Um outro local onde a gente pode ver um processo de difusão simples é na filtração glomerular, onde a passagem de solutos se dá não através de canais ou de transportadores, mas através das fenestras no endotélio capilar e através do restante da barreira de filtração. E como a gente já havia conversado, ele se trata de um processo inteiramente passivo, onde não há movimento de soluto ou água contra gradientes, sendo impulsionado apenas pelos gradientes de pressão presentes ali no corpúsculo renal. A difusão facilitada também é um transporte passivo, e por isso, novamente, ocorre sempre a favor de um gradiente, seja esse gradiente osmótico, eletroquímico ou de pressão, e nunca há gasto energético pela célula. Então, qual a diferença da difusão facilitada para a difusão simples? Aqui, o processo é mediado por carreadores ou canais. E por que isso é necessário, então? Porque você tem uma grande quantidade de nutrientes e íons que apresentam características hidrofílicas. E assim eles não conseguem atravessar com facilidade a parede lipídica. Olhando a figura, é muito fácil perceber que uma molécula polar teria muita dificuldade em atravessar diretamente uma membrana plasmática. O interior da membrana ele é composto basicamente de ácidos graxos com características apolares. E é a presença de proteínas transmembrana que compõem esses carreadores e canais que possibilita a passagem dessas moléculas para dentro e para fora da célula. Exemplos desse tipo de transporte abundam em todos os tipos celulares. E um exemplo importante são as aquaporinas. Aquaporinas são canais de água presentes em vários tipos celulares. Existem até hoje 13 isoformas descritas em diferentes tecidos humanos. E embora uma certa quantidade de água seja, de fato, capaz de atravessar a membrana plasmática, esse transporte não é, de maneira alguma, suficiente para justificar o grande movimento de água através de alguns tecidos, como, por exemplo, é o caso da reabsorção de água no ducto coletor. Existem vários tipos de moléculas que são capazes de mediar esse tipo de transporte, mas os principais, como eu já havia mencionado, são canais e carreadores. E qual a diferença entre eles? Os canais eles formam caminhos que ficam completamente abertos, enquanto os carreadores dependem de uma mudança conformacional que deixa uma abertura voltada para cada lado da membrana alternadamente. Por conta disso, os canais, de maneira geral, têm uma capacidade de transporte bem maior. Os carreadores eles vão se ligar a uma molécula a ser transportada através de ligações fracas, não covalentes, e essa ligação vai provocar mudanças conformacionais, fazendo com que o soluto seja liberado do outro lado da membrana. A velocidade desse transporte, então, é limitada pela velocidade com que essas mudanças vão ocorrer. A capacidade de transporte de carreadores fica entre 10 a 2 e 10 a 4 moléculas por segundo, enquanto canais são capazes de transportar até 10 a 8 moléculas em um segundo. Uma diferença de 4 ordens de grandeza, que é bastante grande. Além disso, canais eles podem ser fechados em determinadas condições, normalmente ligadas a variações de voltagem através da membrana, como por exemplo o caso de canais de cálcio em miócitos no coração, que permitem a entrada de cálcio apenas após a despolarização da membrana provocada pela abertura de canais de sódio.
Uma característica importante de transporte passivo mediado é o fato de que ele é saturável. A curva ao lado é uma curva de saturação de transporte. Ela mostra que a velocidade do transporte aumenta com a quantidade de substrato presente até que todos os transportadores estejam ocupados e funcionando em suas velocidades máximas. A partir daí, qualquer aumento na concentração de substrato não leva mais a aumentos na velocidade de transporte e um platô é alcançado na velocidade máxima. Outra propriedade que pode ser extraída da curva é o Km, que é a constante de afinidade pelo substrato. O Km é a concentração de substrato necessária para atingir metade da velocidade máxima do transportador. Quanto maior o Km, menor a afinidade do substrato, porque você precisa de uma concentração maior para atingir a velocidade máxima. E quanto menor o Km, menor a quantidade de substrato necessária para atingir a velocidade máxima, ou seja, maior a afinidade por esse substrato. Além disso, esses transportadores eles são sempre específicos, mesmo que seja possível, de vez em quando, o transporte de moléculas de características semelhantes. Por exemplo, canais de sódio são frequentemente capazes de transportar íons lítio, que têm tamanho e características de carga bastante similares, mas não são capazes, por exemplo, de transportar moléculas maiores, como a glicose, ou mesmo outros íons pequenos, como o cloreto, que tem carga negativa. Uma outra característica importante desse tipo de transporte é que, por contar com a proteína mediadora, ele é passível de inibição. A inibição ela pode ser classificada como competitiva ou não competitiva. Na inibição competitiva, o inibidor se liga ao mesmo sítio do substrato e vai competir com ele por essa ligação. Exemplos disso são íons lítio, que podem ser transportados através de canais de sódio. A presença de íons lítio faz com que menos sódio seja transportado ou transportado de glicose, que também são capazes de transportar galactose. Como os dois açúcares não podem ser transportados ao mesmo tempo pela mesma proteína carreadora, a eficiência do transporte de glicose é reduzida. E é importante perceber que, nesse caso, o valor de Km aumenta, porque a quantidade de substrato necessária para atingir a velocidade máxima também vai aumentar, enquanto a própria velocidade máxima vai se manter. No caso de inibição não competitiva, o inibidor vai se ligar a um sítio diferente do substrato e vai promover mudanças conformacionais na estrutura tridimensional do transportador, reduzindo aí a velocidade máxima, enquanto o valor de Km se mantém. Na figura a gente pode ver também o exemplo da citocalasina B, que vai inibir dessa forma o transportador de glicose. É possível, em alguns casos mais raros, o inibidor se ligar apenas ao complexo formado entre transportador e substrato. Nesse caso, os dois parâmetros, tanto Km quanto velocidade máxima, são reduzidos. Então, o transporte passivo ele ocorre sempre a favor de gradientes. Mas e quando a gente precisa transportar algum soluto contra um gradiente eletroquímico? Nesse caso, entram em ação os transportadores ativos. Transportes ativos são sempre mediados por proteínas carreadoras, e eles realizam sua atividade de transporte sempre contra um gradiente eletroquímico, e sempre ao custo de energia, que vai provir da hidrólise de ligações de alta energia, como o caso de fosfato de moléculas com ATP ou GTP, mais comumente ATP. O transporte ativo ele pode ser classificado como primário, onde o próprio transportador realiza a quebra de uma molécula de alta energia para impulsionar o transporte contra um gradiente de concentração. Os transportadores ativos secundários não apresentam domínios ATPase, nem GTPase, nem nenhum domínio parecido, e por isso não são capazes de hidrolisar ATP. Então eles acoplam seu transporte ao gradiente eletroquímico gerado por um transportador ativo primário. Os transportes ativos ainda podem ser classificados como eletrogênicos ou eletroneutros, de acordo com a capacidade de gerar separação de cargas através da membrana. A sódio-potássio TPase, por exemplo, transporta 3 íons sódio para o meio extracelular em troca de 2 íons potássio, sendo então um transportador eletrogênico, enquanto a próton-potássio TPase ela troca um próton por um íon potássio, sendo então, nesse caso, um transportador eletroneutro. Os transportadores ativos primários, como eu falei, dependem da quebra de moléculas como ATP ou GTP para realizar seu transporte. Os transportadores desse tipo mais comuns são as ATPases, e são conhecidas comumente como bombas. O exemplo mais bem conhecido de ATPase é a sódio-potássio ATPase, que é expressa em todos os tipos celulares e transporta sódio para o meio extracelular e potássio para o meio intracelular.
Ela é responsável por manter os essenciais gradientes de sódio e potássio nos líquidos corporais. As ATPases podem ser divididas em 3 grupos, quanto às suas estruturas e ciclos catalíticos. As ATPases do tipo P são chamadas assim porque são capazes de se autofosforilar em resíduos de aspartato no sítio catalítico. Essa superfamília de proteínas ela inclui mais de 20 famílias de proteínas, e o membro mais conhecido de todos e mais bem estudado é a sódio-potássio-TPase. É importante notar que a sódio-potássio-TPase é um dos principais transportadores presentes nos túbulos renais, e quase todo o transporte ativo ao longo do néfron está, de alguma forma, ligado à sua atividade. A estrutura básica de uma TPase do tipo P, como é mostrado na figura ao lado, é composta por 2 subunidades alfa e 2 beta, mas em alguns tecidos é possível encontrar uma terceira subunidade gama, que tem efeito regulador. As ATPases do tipo V são vacuolares. O nome veio da primeira ATPase desse tipo a ter sua estrutura descrita, que é um trocador de próton-cálcio que transporta cálcio para vacúolos em células de levedura. Esse grupo ele engloba diversos transportadores, como por exemplo as bombas de próton, que são responsáveis pela secreção de próton para a luz tubular renal. Sua estrutura básica é bem mais complexa do que uma TPase do tipo P, e ela é composta por um domínio catalítico V1, formado por 6 subunidades, sendo 3 do tipo A e 3 do tipo B, e um domínio V0, que é formado por 6 subunidades, embora várias outras subunidades possam parecer associadas a esse domínio. As ATPases do tipo F englobam as FO-F1 ATPases, como a ATP sintase mitocondrial, que é responsável pela síntese de ATP em eucariotos. A nomenclatura F ela se refere à fração de ligação à oligomicina, que inibe a síntese de ATP. O domínio FO transmembrana é composto de uma subunidade A, 2B e um anel C. O domínio F1 apresenta atividade catalítica e é formado por um hexâmero formado de subunidades alfa e beta, além das subunidades gama, ômega e epsilon, que promovem a rotação do domínio F1 sobre o eixo formado por F0. O transporte ativo ele também pode ser secundário. Nesse caso, o transportador ativo secundário vai executar sua atividade de modo acoplado a um transportador ativo primário. Grande parte do transporte tubular renal ele é feito através desse tipo de mecanismo, e o principal motor desse tipo de transporte é a atividade da sódio-potássio-DPase. Um excelente exemplo são os transportadores responsáveis pela reabsorção proximal de glicose. O transportador SGLT1, presente na membrana luminal do túbulo proximal, ele vai realizar a reabsorção de glicose da luz tubular para a célula epitelial. Nesse caso, a sódio-potássio-TPase basolateral vai realizar o seu transporte, criando um gradiente eletroquímico dentro da célula favorável à reabsorção de sódio. O transportador de glicose vai realizar então o transporte de glicose junto com os íons sódio. Então, na verdade, a glicose pega uma carona na reabsorção tubular de sódio. Outros transportadores, como os responsáveis pela reabsorção de aminoácidos, por exemplo, funcionam exatamente do mesmo modo. É possível ainda falar em transportadores ativos terciários ou quaternários, que acoplam suas atividades aos gradientes gerados por transporte ativo secundário e assim por diante. Mas como é que a gente diferencia um transporte ativo secundário da difusão facilitada? Já que muitas vezes o gradiente favorável à reabsorção ele é criado por transporte ativo, mesmo no caso de difusão facilitada. Nesse caso, a inibição do transportador ativo primário na mesma célula vai inviabilizar o transporte. Todos os tipos de transporte mediado por proteínas, sejam eles ativos ou passivos, ainda podem ser classificados quanto ao sentido de transporte e a quantidade de substratos. Os uniportadores realizam o transporte de apenas um substrato, em um sentido. Um exemplo são os canais de potássio do tipo RONC. São voltagem independentes presentes no néfron distal. A bomba de próton vacuolar é um outro bom exemplo desse tipo de transporte. Os simportadores realizam transporte de 2 ou mais substratos através de uma membrana. E esses podem ser divididos ainda entre cotransportadores e contratransportadores. Como os nomes sugerem, os cotransportadores realizam os transportes em apenas um sentido. Exemplos disso são os transportadores de glicose proximais, que vão reabsorver sódio e glicose ao mesmo tempo, e o transportador tríplice, que está presente no ramo ascendente espesso da alça de Henle, e que vai realizar o transporte de 2 íons de cloreto, um sódio e um potássio.
Já os contratransportadores, ou trocadores, vão realizar transportes em sentidos opostos. O exemplo mais conhecido é a própria bomba de sódio potássio TPase, ou o trocador sódio-cálcio, que é responsável pela retirada de cálcio das células. Os transportes também podem ser classificados quanto à via do transporte. O transporte transcelular se refere a qualquer transporte que se dá através da membrana. Então, todos os transportes mediados por proteínas, seja ele passivo ou ativo, é transcelular. As difusões simples de gases ou água também vão ocorrer via transcelular. O transporte paracelular acontece através do espaço paracelular, que é o espaço entre as células. Um excelente exemplo desse tipo de transporte é o que ocorre no túbulo proximal. O epitélio proximal é um epitélio unido por junções celulares do tipo tight. Ao contrário do que o nome possa vir a sugerir, o epitélio proximal ele é frouxamente unido, com um espaço paracelular muito grande. O resultado é que uma grande quantidade de solutos e água é reabsorvida por essa via, o que leva com que toda a reabsorção proximal seja isosmótica, já que toda a reabsorção de soluto é acompanhada de água nesse trecho.